Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula de hoje, com o tema Como acabar com o choro, com a briga na hora de dormir, tá? Não é incomum bebês brigarem, lutarem para dormir. Isso acontece por algumas razões que eu vou estar trazendo aqui nessa aula de hoje para vocês, tá? Então, na maioria das vezes, são dois fatores que determinam essa briga, essa luta. Primeiro, a janela de sono. Segundo, ritual do sono, que na verdade não é o ritual em si, é a forma de fazer o bebê dormir que pode causar choro, porque o bebê ele dorme bem, ele dorme rápido, ele dorme sem choro, quando ele está relaxado. Quando tudo o contrário disso, ele vai brigar, ele vai chorar, ele não vai dormir. Então, muitas vezes, eu sei que as janelas de sono são difíceis, é uma grande, como eu posso dizer, um grande desafio para muitas mães, né? Na maioria, assim, dos casos. Mas não adianta você identificar a janela, ter a janela aí certinha, mas a forma de dormir não tá relaxando o seu bebê. Então, o choro, a briga, a resistência vai continuar do mesmo jeito. Então, eu sempre ajusto ali dentro das minhas consultorias individualizadas, dando suporte diário para as mães, esses dois pontos, para a gente acabar com o choro. Porque ou é a janela de sono que está desajustada e precisa de um novo ajuste, ou a forma de fazer dormir, que é um ritual para fazer dormir. Muita gente não faz ritual para soneca. Nas sonecas também precisa ter um ritual para o bebê dormir. E o ritual ali para o soninho noturno. Então, independente do momento que esse choro está acontecendo, seja nas sonequinhas, ou seja, para o sono noturno, essas causas são as mesmas. Ou é a janela de sono, ou é a forma de fazer dormir. Muitas mães fazem ritual noturno, ali para o soninho, né, da noite, mas não fazem ritualzinho para sonecas, então cada hora vai colocando o bebê para dormir de um jeito. Não desacelera o bebê, então eu vou estar falando sobre tudo isso aqui. E muita gente não faz talvez para soneca porque desconhece que precisaria. Então o bebê pode estar chorando só porque você não tem um ritual consistente, tá? Eu vou falar, vou dar algumas dicas aqui, na verdade eu vou trazer alguns exemplos. A Jéssica perguntou aqui sobre um exemplo. Eu vou trazer sim. Eu vou falar primeiro da janela de sono, e conforme eu for chegando aqui no ritual, vou trazer alguns exemplos, até o exemplo que eu fazia com a Isis, que eu também recomendo aqui para as minhas mamães dos meus atendimentos, dentro da minha consultoria individualizada, para vocês, de repente, né, tentarem também colocar na prática. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Peguei meu mouse. Pronto, vamos lá. Falando aqui da janela de sono. Gente, eu sei que a janela de sono deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, assim, o que é janela de sono? Na teoria, ela é simples. A janela de sono é o tempo que o bebê passa acordado entre um sono e outro. Bebê acordou, janela abre. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que fica mais fácil. Bebê dormiu, janela fecha. É isso, tá? Então eu conto a janela, o tempo que ele passou ali acordado. Por exemplo, muita gente se confunde de manhã. Bebê acorda, às vezes fica ali brincando no bercinho quietinho. A mãe deixa um tempo, até para tentar descansar um pouquinho mais, e quando pega o bebê, pega ele dali a 20, a 30 minutos, aí faz o ritual do bom dia e considera que o bebê acordou ali na hora do ritual do bom dia. Conta a janela de sono a partir dali, mas não é. A conta a janela de sono é da hora que o bebê acorda, não na hora que você faz o ritual do bom dia. Então, se meu bebê acordou 7 horas da manhã, por exemplo, eu tô contando a partir dali, não da hora que eu saí do quarto com ele, da hora que eu fui trocar fralda, que eu fui dar uma mamar. Tudo bem? Então, janela abre quando o bebê acorda, janela fecha quando o bebê dorme, tá? E então, o tempo que o bebê vai passar acordado entre um sono e outro é esse tempo que ele passa alegre, feliz, tem brincadeiras, tem troca de fralda, tem o momento da alimentação. Então, dentro da janela de sono, nós vamos ter essas necessidades básicas atendidas, tá? Bebês maiores, ali de 5 meses,
já precisam gastar energia dentro da janela de sono, é bastante tempo no chão, é no tapetinho, é brincando. Por quê? Porque se nesse tempo, eu vou dar um exemplo de um bebê já maior, 9 meses, 6 meses, que não fica esse tempo de qualidade no chão, fica muito tempo no colo, ele não gasta energia. Então não adianta você ter a janela de sono ajustada, você saber o que fazer na hora de dormir, ter um ritual consistente, mas não ter gasto de energia, porque o bebê ele não vai brigar para dormir, ele vai dormir rápido, porque ele tá na janela do sono, ele tá relaxado. Mas essa soneca também não vai durar, ela pode ser curta. Por quê? Porque não coube o cansaço. O gasto de energia é um cansaço saudável, não é aquele cansaço onde a gente fica segurando o sono, não tem nada a ver com isso. É um cansaço de brincadeira, de atividade. Então, é um cansaço ali mais físico, podemos dizer assim, tá? E o cansaço de sono, ele já é mais mental, ele tá no cérebro. Esse cansaço não, ele é físico, então, o bebê precisa também ter esse tempo de qualidade no chão, tá? Então, para a gente encontrar a janela de sono do nosso bebê, nós devemos sempre se basear pelo sinal inicial de sono. Eu sei que é difícil, por quê? Muitos bebês, quando eles nos dão sinal, já é um sinal mais tardio, intermediário. É um sinal que já passou do time para ele dormir. Por quê? Porque o sinal inicial, muitas vezes, ele é muito sutil. Até o bocejar é aquele bocejar que parece que o bebê ele nem abre a boca toda, ele só abre pela metade e fecha. Então, como é que numa rotina, no dia a dia, esse detalhe uma mãe vai conseguir identificar? É difícil mesmo, tá? Então, mas o ideal é que o bebê durma nessa janela de sono inicial. Para a mamãe que está assistindo aqui a aula gravada, eu vou disponibilizar para minha turma de mentoria essa tabela com a janela de sono por idade. Por quê? Porque se você não identificar esse sinal sutil, você vai pelo tempo mínimo da tabela para a idade do seu bebê. Então, eu vou dar um exemplo: um bebê de 1 mês, o tempo mínimo é 40 minutos. Então, você vai, mesmo sem ver sinal de sono, colocar o seu bebê para dormir nessa janela. Quando estamos ajustando uma rotina e aprendendo a identificar a janela de sono do nosso bebê, quando a gente ainda não sabe qual é, nós podemos usar a tabela para nos guiar. Então, é válido. Então, a mãe que vai assistir essa aula pelo meu grupo de mentoria, a tabela vai estar aqui em anexo. Mãe que vai assistir a aula depois, que eu vou deixar com o link só para quem eu for dar a aula de presente, vai assistir pelo YouTube, aqui na descrição também vai ter essa tabela para vocês, tá? E quem tá aqui comigo ao vivo, é só depois no meu particular me chamar e falar: Thaís, me envia a tabela de sono, por favor, que eu envio. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Vocês vão para encontrar essa janela de sono. É sempre mais fácil começar pela primeira soneca. Então, você não vai pegar hoje, por exemplo, as mães que estão aqui ao vivo. São 11 e pouca da manhã, daqui a pouco meio-dia. Não sei que horas você vai estar vendo essa aula. Se essa não, você não vai implementar na primeira soneca, nas próximas você vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Porque a rotina lá, a primeira janela, talvez já não tenha ficado ok. Então, nós precisamos fazer isso na primeira janela de sono. Então, da hora que o bebê acorda, começa o dia, pegou tudo que precisa pegar aqui, aí você vai começar a colocar na prática, combinado? Para você poder ter melhores resultados e conseguir, inclusive, ter um olhar diferenciado, um olhar melhor para o que você está fazendo, tá? Focada nisso. Então, vocês vão pegar a tabela, vão olhar o tempo mínimo e vão fazer o quê? Eu vou passar os rituais de sono, mas vocês vão fazer o ritual ali para sonequinha e vai colocar o bebê para dormir. Então, se meu bebê na tabela dorme com 40 minutos, com 40 minutos eu pego ele. Eu vou falar sobre a forma de fazer dormir, tá, meninas? Não se preocupem. Mas eu vou colocar ele para dormir, tá? Depois vocês vão descobrir aqui mais pro meio, final da aula, como fazer isso. Mas então eu vou pegar, porque aqui eu tô ensinando primeiro a janela de sono. Então vocês vão pegar 40 minutos. Thaís, meu bebê na tabela diz que o tempo mínimo da janela dele é 1h20.
Então, é com 1h20 que você vai começar. Ah, olha, como identificar que eu tô um pouquinho adiantada da janela de sono do meu bebê? Ele provavelmente não vai dar mais o choro que ele dava. Não vai ser um choro de exaustão, de cansaço. Ele pode te empurrar, ele pode ficar se jogando assim para trás, ou ficar até no teu colo, assim, olhando para sua cara de paisagem, mas aparentemente sem sono. Opa, pode ser que a janela, que tá na tabela, porque bebê não lê tabela, que fique bem claro isso, não é. Ah, esse tempo mínimo não é o do meu bebê, ele não se encaixa. Ele se encaixou pro bebê da Jéssica, mas não se encaixou pro bebê da Tatiana, por exemplo. Então, o que você faz? No dia seguinte, lembra que é sempre na primeira soneca, você vai aumentar, dar uma esticadinha. Então, se tu tava pegando um bebê de 40 minutos, se tu tava pegando com 40 minutos, começa a pegar ele e fazer esse ritual, o processo de dormir, com 50 minutos. Tu dá uma esticada leve em 10 minutos. Aí você vai aos pouquinhos até chegar na janela de sono do seu bebê. Por que é melhor fazer assim, adiantado, ir aos poucos por dia, ajustar o sono do bebê, acabar com briga na hora de dormir, acabar com qualquer dificuldade que eu tenha, é um processo. Todo processo, ele é evolutivo, ele é aos poucos, ele é um trabalho de formiguinha, gente. Nada vai mudar de um dia para o outro. Talvez até mude, se a janela de sono do seu bebê for essa, tu já vai ter um milagre no primeiro dia. Mas se não for, tá tudo bem. O teu bebê ele não lê tabela e você tá identificando, você tá ajustando, então você tá no processo. Tem que respeitar esse processo, tá? Tem que ter a calma para conseguir até passar por ele. Senão vocês não passam, e aí vocês não saem desse ciclo cansativo que é colocar um bebê para dormir. Então vamos lá. E aí, por dia, vocês vão aumentando 10 minutos até chegar na janela de sono. Por que é melhor você estar antecipada do que atrasada? Se você tá nessa aula, provavelmente é porque o teu bebê tá chorando para dormir, você tá com dificuldade na hora de colocar ele para dormir. Ou seja, muito provavelmente você esteja o quê? Passando da janela de sono dele. Até por não saber identificar, não sabia disso, não sabia que dava para se basear ali na tabela no tempo mínimo. Então você está passando. Se você estiver perdendo. Oi? Se você estiver perdendo, nem que seja 10 minutos dessa janela, tu tá passando. Teu bebê tem uma janela de 1 hora, tu tá colocando para dormir com 1h10. Você já vai encontrar a resistência. Já vai encontrar a briga, com seguida do choro. Então é muito mais fácil você estar adiantada, porque o teu bebê não se irrita tanto, não chora tanto, do que você estar atrasada. Então é melhor estar adiantada do que atrasada quando a gente vai colocar um bebê para dormir. Então, na hora de ajustar, para reduzir o cansaço do tempo acordado, que provavelmente seu bebê esteja tendo, é melhor que você se antecipe, tá bom? E aí, dessa forma, você vai identificar a janela de sono do seu bebê. Por quê? Tem bebês que têm janelas muito curtas, tá? Ai, Thaís, eu tô pegando na tabela, tô pegando meu bebê, mas já tá tendo choro. Não é o ritual, porque nós vamos entrar aqui na parte do ritual. Lembrei que não tem só janela de sono, tem a forma de fazer dormir também. Meu bebê tá tudo certinho, assim, né? Ele tá relaxado, mas eu vou fazendo ele dormir, ele chora, ele tá se irritando muito. Será que a janela dele não é menor ainda do que tá na tabela? Eu já conheci bebê de 6 meses, para vocês terem uma ideia. A janela de sono de um bebê de 6 meses, em média, o mínimo, tá ali na casa de 1h50. Já tive bebê que tem janela de sono com 6 meses de 1 ano. É raro? É raro. A cada 100 mães que eu atendo, vai acontecer isso com um bebê. Mas e se esse bebê o teu é o premiado? Como é que a gente descobre? Não é fácil descobrir, não estou dizendo que é. Mas por isso que eu trago todas essas informações aqui para que vocês consigam manter a calma na hora de entender o bebê de vocês. Não adianta se desesperar, não adianta ficar nervosa, porque isso só vai piorar a situação. Aí o bebê, eles são que nem esponjinhas, eles sentem tudo que a gente sente. Aí que vocês não vão conseguir mesmo colocar eles para dormir, tá? Então, ai, Thaís, vamos lá. Identifiquei a janela de sono do meu bebê. Maravilha. Olha, Thaís, ele tá dormindo cada 1h30. Tá parecendo um reloginho. É normal vocês até começarem a ver sinal de sono que não via. Sabe aquele sinal sutil que eu falei no começo?
que às vezes a gente não vê, o bebê não dá. Quando vocês alinham ali a janela de sono, e aí fica bem bonitinho, fica certinho. O bebê se adaptou, vocês vão começar até a ver sinal. Às vezes 5 minutos antes, até de você pegar, porque você já estava nesse modo, né, automático, o bebê já está dando sinal de sono. Você, meu Deus, eu não vi esse sinal de sono. Bom, então eles ficam parecendo um reloginho, tá? A janela de sono, ela pode mudar em algum momento do dia? Claro que pode. Então, se o meu bebê dorme bem, ele faz a janela dele. Então, se a janela dele é de 1 hora, por exemplo, ele vai fazer todas as janelas de 1 hora. Então, ele dormiu bem nessa soneca, dali a 1 hora ele dorme de novo. Na próxima soneca ele dorme bem, assim vai. Só que, se meu bebê dormir pouco, o que que significa? Sonecas curtas. Ou à noite, ali já para a primeira janela de sono, ele acordou a noite inteira. Ou ele não fez, no mínimo, 10 horas de sono que o bebê precisa, tá? Tem bebês que precisam de 10, tem bebê que precisam de 12 horas, 11 horas de sono noturno. Quando ele não faz, ele acorda ainda com sono. Então, ele não vai ter sinal de sono na janela, né? Perdão, na janela normal que ele estava tendo. Essa janela ela pode reduzir. Não tem como saber em quanto tempo reduz, para isso não tem tabela. Então você vai ter que se basear assim pelo sinal que teu bebê tá te dando. Ai, já tá enjoadinho, nossa, ainda vai dar 1 hora de janela, coloca para dormir. Esquece a tabela, esquece a janela de sono. Por quê? Despertares noturnos podem deixar a janela de sono do seu bebê pequena, menor, né? Do que é uma soneca curta. Próxima à janela de sono, pode deixar o seu bebê com sono rapidamente. O que que é uma soneca curta? Sonecas menores de 40 minutos. 39 minutos para menos é soneca curta. 38, 39, 37, 35, 30. Já vi bebê com soneca de 10 minutos. Claro que quanto mais curta, mais rápido o teu bebê vai sentir sono. Então, não existe tabela para medir qual vai ser esse sono, em quanto tempo ele vai sentir. Você vai ter que se basear, assim, pelos sinais que teu bebê tá te dando, tá? Vai ser tua única direção. Então, as janelas elas podem variar durante o dia, sim, quando tem uma soneca ruim. Ou a primeira já pode ser um reflexo de um sono noturno ruim. Ai, Thaís, eu ajustei as janelas, tá dando tudo bem, meu bebê tá dormindo bem. Sono noturno dele melhorou. No dia seguinte, a janela de sono já pode mudar. Aí ela ia estendendo um pouquinho mais. Por quê? Porque teu bebê tava dormindo mal. Então ele tinha uma janela curta, né? Um exemplo ali, de 1 hora. Aí ele tava dormindo mal. Aí agora ele passa a dormir bem. Ele provavelmente não vai fazer essa janela de 1 hora. Ele vai fazer uma janela maior, tá bom? E maior assim, ele vai aumentar um pouquinho essa janela dele. Então tu testa 10, 20 minutos para mais. E como eu identifico? No comportamento na hora de dormir. Se meu bebê tá olhando para minha cara, brincando, parecendo ainda animadinho, digamos assim, ou eu fico um tempão ali fazendo ele dormir, ele tá com cara de paisagem, provavelmente é porque a janela deu aquele pulinho para mais 10, 20 minutos. Agora, se o bebê já tá chorando, eu sei que já tô na janela errada, mas é errada demais, provavelmente a que passou, tá? Ficou claro o comportamento do bebê quando a janela tá. Eu tô antecipada, adiantada demais, ou seja, eu tô numa janela curta para ele, ou quando eu passei da janela, eu tô numa janela longa para ele. Deu para identificar aqui, né? Eu já vou dar uma. Quem é que tiver comigo até tiver dúvidas, pode até perguntar. Não, né? Tudo bem, né, meninas? Bacana. Obrigada por irem respondendo. Maravilha. Então vamos lá. Eu já falei da sonequinha, da janelinha de sono. Depois, quem tiver dúvida e quiser deixar as meninas da minha mentoria, né? Vocês podem me mandar no grupo as dúvidas. Quem estiver assistindo aqui pela plataforma pode mandar aqui mesmo no YouTube pelos comentários, tá? Então, esse tempo acordado, essa janela de sono que o bebê tem durante o dia, até os 5 meses, elas costumam ser iguais. Então, meu bebê tem 1 mês, ele faz janelas de 1 hora ou de 40 minutos, por exemplo. Entre todas as sonecas, essa janela vai ser a mesma. Ela não tem variação.
Variação só vai ter se o sono for ruim, como eu acabei de explicar. Então, ela vai ser uma variação para menos, não para mais. Agora, bebês com 6 meses para mais, eles já costumam ter uma leve variação nessa janela. Então, um exemplo, tá, meninas? Primeira janela de sono, ele faz ali 1h50, ele faz a janela dele. Dei um exemplo de 1h50 porque é uma média de uma janela de sono de um bebê de 6 meses. Então, ele faz a janela dele. Daí, depois, a próxima janela, ele aumenta 20 minutos. Então, você vai sempre olhar quanto tempo ficou acordado a primeira janela, quanto tempo esse bebê teve de janela de sono, para aumentar 20 minutos. Então, um exemplo, primeira janela de 2 horas, a segunda é de 2h20. E a terceira janela de sono, para a terceira soneca, são um bebê que ainda faz 3 sonecas, é sempre anterior. A janela de sono anterior é o guia. Eu aumento 20 minutos. Bebês maiores, ali de 9 meses, já costumam aumentar até 30 minutos, por exemplo, mas eu aumento. Então, as janelas de sono ao longo do dia, elas vão aumentando. Fiquem tranquilas que aqui na tabela vocês têm ali o direcionamento do tempo mínimo da janela para que vocês consigam ir colocando na prática, tá? Aqui eu vou chutando alguns exemplos, mas não dá para falar de todos os bebês, né? Ai, bebê com 6 meses, eu teria que fazer uma aula só sobre janela de sono. Não é uma má ideia. Eu faço na próxima. Tá bom? Então, tomem cuidado, bebês maiorzinhos, eles vão tendo aumento. Bebês menores não é para aumentar essas janelas, então tomem cuidado. Porque se ele está começando o dia com uma janela de 1 hora, chega no final do dia com uma janela de 2 horas, provavelmente por isso que ele está chorando no final do dia. Ai, de manhã ele não chora, mas ele chora muito no final do dia. Provavelmente porque a janela de sono tá ficando longa. Ou você já veio até com uma janela longa no começo do dia, e aí, enfim, só piorou. Eu costumo brincar dizendo, né, que é o puro suco do caos. Tá bom? Então, janela de sono, assim, na teoria, ela parece até ser fácil, uma coisa simples, né? O tempo que o meu bebê passa acordado. Mas na prática, essa janela de sono, ela é terrível, eu posso dizer assim. Então, ela não é tão fácil, tão simples assim. Demanda muita observação, tá? E muita dedicação também para você conseguir fazendo certinho, tá? É desafiador, não estou dizendo que não seja, mas quando a gente está no processo de ajuste, é aquilo. A gente passa ali um perrengue, podemos dizer assim, mas a gente sabe que a gente vai ter um ganho depois disso. O reflexo disso vai ser muito bom. Então, por saber desse ganho, foquem determinação para vocês conseguirem. Agora eu vou falar para vocês sobre a forma de fazer dormir, porque esse choro também na hora de dormir está relacionado à forma como colocamos o bebê para dormir. Muita gente não sabe que o bebê ele precisa assim de um ritual para soneca. Todo mundo se preocupa ali com o ritual para sono noturno, mas não se preocupa com o ritual de soneca. Então o bebê tá ali brincando, ai, vi sono. Ou tá na tabela lá, eu vou fazer que nem a Thais me ensinou. Pega o bebê, leva pro quarto, escurece tudo, liga ruído branco e começa a balançar o bebê. Gente, eles não vão entender que isso é para dormir. Tu entende? É claro, o bebê não vai entender. Então, o que que nós temos que pensar com a cabeça do bebê? O bebê não entende que isso é para dormir. Então, eu preciso prepará-lo para isso. Eu preciso ir relaxando ele, e induzindo ele ao sono, para que ele entre no sono. Então, muitas vezes, o choro não é porque a janela de sono do teu bebê está numa janela de sono errada. Muitas vezes, o choro é porque a forma que você está fazendo dormir ou é muito abrupta, repentina, ou tem bebês que não gostam do quarto escuro. Vai uma dica aqui de ouro para vocês. Tem bebê que tu pega ali teu bebê, leva lá pro quarto escuro e já começa a chorar. Então, eu sempre falo para as mães, o que relaxa o bebê de vocês? Vocês têm que identificar o que relaxa. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que estar na janela de sono ajuda, porque se pelo menos você está na janela de sono certa, que eu até dei o exemplo, né? Se está numa janela mais curta, ele dificilmente vai chorar, vai se irritar. Aí você tem tempo, você consegue descobrir qual é o que relaxa ele. Você não vai conseguir descobrir se você já passou da janela, se teu bebê já estava chorando, tu já levou ele pro quarto chorando. Por isso que o ritual de sono, a forma de fazer dormir é o segundo passo. Primeiro é, de fato, a janela.
Depois vem o segundo passo, que é esse. Então, se você não tem a janela ok, você também não vai ter um bebê relaxado e não vai dormir mesmo. Ele vai estar mega irritado, mega estressado, tá? Então, primeira coisa, vocês conhecem o bebê de vocês? Vocês sabem o que relaxa? Ai, Thais, o meu bebê só relaxa mamando. Tá, você já tem algo que relaxe ele. Ai, mas eu não quero que ele durma mamando. Calma. Para que você tenha um bebê que não durma mamando, que você tenha um bebê até que chegue numa autonomia de sono, você tem que passar por isso, você tem que passar por esse processo. Então você vai fazer seu bebê dormir mamando primeiro. Porque senão você não consegue ajustar a janela, fazer ritual, tirar o mamar, tirar a associação e dar autonomia. Tu vai fazer tudo junto? Coragem, boa sorte. Me conta se você conseguir. Não vai. Então, meninas, vocês precisam ir com calma. Se um bebê chora para dormir, e o peito relaxa, eu uso o peito. Eu vou usar o mamar. Depois que eu tiver um bebê dormindo rápido no meu mamar, opa, eu já sei que eu tenho a janela de sono, o ritual tá lindo. Aí agora eu vou pensar em me preocupar em tirar a associação. Porque senão eu vou entrar numa guerra, numa briga com o meu bebê, que eu não ganho, tá? Ninguém nunca ganhou essa guerra. Então, com calma. Observe o comportamento do bebê de vocês também. Então, eu entrei no quarto escuro, meu bebê chorou. Não vai pro quarto escuro. Mas, Thaís, o bebê não tem que dormir no quarto escuro? O sono tem que ser no quarto escuro. Quem disse que fazer dormir tem que ser? Pelo menos eu nunca disse isso. Então, para fazer dormir, você pode fazer no claro, você pode fazer no barulho, você pode fazer com música, ao invés do ruído branco. Fazer dormir. Meu bebê dormiu, consegui, passei por esse passo. Agora sim, eu vou com ele para o quarto escuro, eu vou com ele e troco a música pelo ruído branco, depois que ele dormir, porque o sono tem que ser escuro. Durante o sono que o ruído branco tem que ficar ligado. Tem mães, já atendi várias, por isso que eu sei, pois eu já tive vários relatos. Tem mães que quando eu fui analisar a rotina, fiz videochamada, né, ali no, na minha consultoria individualizada, que relatou para mim. Ah, eu ligo o ruído branco, faço dormir, depois que dorme, desliga. Mas o ruído branco não é para fazer dormir, gente. O ruído branco é para o sono. Então, entendam essa diferença. É que nem o quarto escuro. O quarto escuro ele é para o sono. Um sono reparador, para depois o bebê passar pelo ciclo de sono. É para o sono, não é para fazer dormir. Tá bom? Então, qual é a importância, né, da gente ter um ritual para. Ali eu digo para sonecas, para a gente fazer o nosso bebê dormir. Então, os rituais. O ideal é que a gente faça sempre a mesma coisa, tá? Então, eles servem para dar uma previsibilidade para o nosso bebê. Eu não vou pegar o meu bebê do nada da brincadeira e começar a balançar. Eu vou fazer algo previsível. Então, primeiro eu vou desacelerar esse bebê, pegar no colo. Aqui eu vou dar vários exemplos para vocês, tá? Quem não tem o meu manual sobre rituais de sono, eu tenho um manual completo. Agora, só durante o mês das mães, ele está custando R$ 10. Então, quem não tem, me pede pelo meu WhatsApp, tá? Lá tem vários exemplos de rituais, inclusive. Eu aqui não vou conseguir dar todos, né? Então, aqui eu vou citar um exemplo para cada, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu pego meu bebê no colo para fazer dormir na sonequinha e levo ele para frente do espelho, brinco um pouquinho assim com ele. Então, eu não tirei ele da brincadeira do nada e coloquei ele para dormir. Eu tô com ele no colo, eu tô criando esse vínculo. Gente, isso não precisa ser demorado, é 1 minuto, 2 minutos. Você não vai passar fazendo isso meia hora, tá? Aí levei ele ali na frente do espelho. E aí ele já tá calminho, ele tá até sorrindo, tá gostoso, tá bom. Eu vou sentar com ele, vou dar um mamar e vou fazer dormir. Ou eu vou já ninar ele. Aí, se você quiser trocar uma fralda antes, se você quiser colocar uma música, porque aí a música relaxa ele muitas vezes melhor do que o ruído branco. Coloca uma música e faz dormir. Eu vou dar o exemplo do que eu fazia aqui com a Isis. Eu colocava sempre a mesma música, tá? Não tem definição de gênero. A música que você mais escutava na barriga. Quando tu ia fazer uma faxina. Ai, Thais, era um samba. Ai, Thais, era um pagode. Ai, era um sertanejinho. Ai, eu gosto de MPB, eu gosto de música clássica. Eu gosto de música gospel. Não importa, pro teu bebê, essa música traz sensação de segurança, de conforto para ele. Porque remete a lembranças que ele tem lá na barriga. E inconscientemente, todos nós temos lembranças, coisas que vêm lá no fundinho. Então,
Coloca. Cantarola pro teu bebê, por exemplo. Pega a música, cantarola. É bom até pra vocês, viu? Esse ritual, porque deixa vocês um pouquinho mais calmos, não ficarem toda hora olhando no relógio se o bebê vai dormir. Essa música específica que eu colocava, ela tinha duração de 8 minutos. Não chegava nem na metade da música e eles já estavam dormindo, tá? Então eu colocava a musiquinha, eu colocava a música, pegava ela no meu colo, eu ia até a janela e mostrava o céu para ela, uma coisa minha, mostrava o céu. Olha, Isa, está azulzinho o céu, o dia tá lindo hoje, ou o dia, nossa, o dia tá nublado, filha, tá chovendo. Dava beijinhos aqui nela, até encostava assim a cabecinha dela aqui no ombro, e a música já começando, embalando, só que dificilmente ela dormia assim. Então aí eu pegava, colocava ela na posição de ninar e ninava, tá? Sempre era o ninar, na maioria das vezes. Mas, por exemplo, na última soneca, quando eu já via que ela estava muito agitada, a última soneca ela é difícil. Por, porque o bebê ele vai recebendo muitos estímulos, então ele fica mega acelerado, mega agitado, então é difícil relaxar. Lembra que o bebê ele dorme quando ele está relaxado. Por isso esse processo de ritual. Então, eu dava o mamar, aí era o momento que ela dormia mamando. Ai, nossa, ela vai confundir? Confundir com o quê? Eu só preciso que meu bebê esteja relaxado para dormir. Então ela relaxa com o mamar, tá tudo bem. Por quê? Aquela sucção relaxa o bebê. Então tem mães que não conseguem dormir ninando. Tem bebê que detesta ser balançado. É o teu bebê. O meu, ele é diferente do seu. Então, você pega e deu mamar. Colocou a musiquinha, levou pra dar meia volta na casa, sentou mamar. Um exemplo. Combinado? Então, olha como é simples. No fundo é simples. Ritual das sonecas não precisa ser nada mirabolante. Para o sono noturno, que vocês vão fazer um ritual diferente. No sono noturno, deixa eu falar agora aqui sobre o sono noturno. Eu já falei sobre janela de sono e já falei sobre a forma de fazer dormir. Tudo resumidamente, sonecas. Agora eu quero falar sobre esse momento na hora de dormir à noite. Tem bebês que nem choram para soneca, só chora nesse momento. Janela de sono pode estar desajustada? É claro. Então vocês têm que entender que na hora de fazer o bebê dormir para o sono noturno, se eu faço um ritual com ele onde tem banho, troca de roupa, aí eu faço massagem, aí eu coloco, passo óleo de lavanda, aí eu faço leitura pro meu filho. Vocês não têm que fazer também nada longo. Esse momento do ritual, se tu começa com banho, até ele terminar, tu termina com o bebê dormindo. Não importa se é mamando, ninando ou com autonomia sozinho no berço. Mas o ritual não deve passar de 30 minutos. Então, o banho de higiene, onde tu passa sabonete, sabota o bebê todo, lava da cabeça aos pés, tu dá durante o dia. Na hora do ritual pro sono noturno, é uma água. Sabe a famosa água no corpo? É isso. Dá para fazer com banho de camomila no meu manual de rituais de sono, que eu acabei de falar para vocês que está em promoção no mês das mães só por R$ 10. Tem vários exemplos. Aqui eu fazia banho com camomila, com a Isis. Mas esse tempo não vai passar mais que 30 minutos para fazer o meu bebê dormir. Então, eu começo e termino com o meu bebê dormindo. E tudo isso dentro de 30 minutos, combinado? Isso para o sono noturno, tá? Para sonecas é rápido. Até dei exemplo para vocês. Aí não dormia, não passava de 8 minutos. Para sonecas é bem rápido. Para o sono noturno é um ritual mais relaxante. Demanda mais tempo, é normal. Então, mas aí o máximo dele também 30 minutos, tá? Só que esses 30 minutos tem que estar dentro da janela de sono. Que, Thaís? Buguei minha cabeça agora. Calma que eu vou explicar. Se o meu bebê tem uma janela de sono, eu descobri durante o dia para fazer as sonecas, ok? Ele tem uma janela de sono de 1 hora, eu não vou esperar 1 hora para começar o ritual. Eu vou começar esse ritual antes, ou seja, com 30 minutos acordado. Por quê? Porque dali a 30 minutos ele vai estar dormindo. Então, ele vai dormir na janela de 1 hora de sono. Então, se essa é a janela de sono do meu bebê, eu me antecipo a ela e começo o ritual. Então, isso serve para todas as janelas de sono, independente de qual seja a janela de sono do seu bebê. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro com o bebê que já tem uma janela maior. Meu bebê já é grande, tem uma janela. Bebê de 1 ano, geralmente, 9 meses, já costuma ter essa janela para o sono noturno. Tem uma janela de sono de 4 horas. Então, 3 horas e meia, eu começo o ritual. Meia hora antes de fechar a janela, combinado? Por quê? Senão eu passo da janela. Se eu espero dar 4 horas ou se eu espero dar 1 hora, não importa. Eu espero da janela de sono. E aí eu ainda vou pro banho. Quando tu acaba o banho, quando tu chega lá no mamar, teu bebê já passou a janela. O que que isso significa?
A mesma coisa que significa nas sonecas, é porque teu bebê tá berrando na hora que ele sai do banho, na hora que tu troca a roupa dele. Aí tem mães que falam pra mim, meu bebê não gosta de banho. Não, é você que não sabe a janela de sono dele, você não identificou. Provavelmente a rotina não tá ajustada, porque deve estar todas as janelas aí, né? Uma bagunça só, falando português claro, uma bagunça só. Por isso teu bebê tá chorando. Tu vai culpar o banho? Gente, nada disso. Choro na hora de dormir. Ou é a forma de fazer dormir, ou porque o ritual não tá relaxante. Claro, o banho pode não relaxar? Pode. Tem pessoas que não relaxam com o banho. Mas não dá. Se a janela só tá passando, não dá pra dizer que o banho é ocupado, tá? E o banho, ele não vai causar esse choro depois. Não é na hora de trocar a roupa que o teu bebê vai se espernear. O máximo que vai acontecer, se o banho não tá relaxante, o bebê ele só não vai dormir. Ele vai ficar rindo da tua cara, ele vai ficar brincando. Não relaxou. Aí ele não vai dormir, mas não é porque tu tá dando banho que ele não tá dormindo. Entender? Conseguiram entender? Mas também isso não significa que o banho, eu preciso do banho para o bebê dormir. Só noturno, não. Tem mães que dão um banho bem antes, então o banho não faz parte do ritual. Dá um banho, o bebê fica brincando um pouquinho, e principalmente cidades mais frias, que, né, acaba ficando muito frio muito cedo e tudo mais, acaba não tendo banho mesmo lá do ritual. Então, eu vou só trocar a fralda, eu vou colocar um pijama no meu bebê, vou cantar aqui uma historinha, fazer uma oração e colocar ele para dormir. Então, tudo isso dentro de 30 minutos. Tá bom? Combinado? Quem tá aqui comigo tem alguma dúvida? Quem pegou a aula, chegou depois, pegou a aula na metade, agora já pro final, né? Na verdade. Tiver dúvidas, fica tranquila, me avisa ali no meu WhatsApp, tá? Thais, assisti a aula pela metade, eu vou, mas não se preocupa, quem tá no meu grupo VIP, eu vou enviar a aula gravada, tá? Então vocês vão assistir ali pelo YouTube. As mães da minha mentoria têm acesso pela plataforma, que tem acesso a várias aulas, não só essa. E quem quiser adquirir o e-book também me pede no particular, tá bom? Que eu vou passar para vocês o link. Tá só saindo R$ 10 agora, que é a oferta do mês das mães. Depois volta para o valor normal, que é R$ 97. Olha a diferença. Tá com 90% de desconto, gente. Isso é absurdo. Mas é um presente pro mês das mães para vocês, tá bom? Então, quem quiser adquirir. E quem pegou a aula gravada, da metade agora que tá aqui comigo. Se tiver dúvidas, pode mandar no chat. Se não tiver dúvidas, eu já vou encerrar por aqui. E quem assistir a aula depois também tiver dúvidas, já sabe onde me procurar, porque eu já expliquei aqui na aula, tá bom? Eu já expliquei como fazer. E depois, quem está no meu grupo VIP aqui no WhatsApp, gratuito, vou compartilhar com vocês o link da aula para vocês assistirem também. Porque quando eu escolhi o tema, bastante mães, nem a metade das mães que participaram aqui, então mais da metade das mães ficaram de fora, porque bastante mães escolheram esse tema, então estão passando perrengue. Tá passando perrengue, vou disponibilizar a aula. E assim, gente, resumindo tudo isso, janela de sono, forma de fazer dormir, não é fácil. Thais, eu tentei colocar na prática sozinha, mas assim, olha, vamos entender o momento que você está. Às vezes você já está passando por privação de sono. Teu bebê ele chora para dormir. Tu não consegue nem raciocinar. Tu não consegue nem observar o teu bebê. Não consegue, não consegue. Tá tudo bem. Vocês precisam entender que vocês são de carne e osso, tá? Se eu tenho uma dor de cabeça muito forte, eu tomo um remédio e a minha dor de cabeça não melhora, eu vou procurar um médico, que é um especialista, que é quem vai dizer o porquê que eu tô com aquela dor de cabeça, porque ele vai fazer exames e ele vai me indicar talvez um outro remédio que vá dar resultado, porque o que eu tava tomando não dava, ou enfim, ele vai me ajudar e eu vou acabar com a minha dor de cabeça. Vou descobrir qual a causa dela e vou eliminar com as orientações dele. Assim é a consultoria de sono do bebê. Se você está com uma dificuldade há muito tempo, Thais, eu já tentei de tudo, peguei dica na internet. As dicas da internet elas são soltas. São porque são generalizadas. A gente, é que nem a aula, são generalizadas. É para uma maioria. Então, o que significa isso? Pode funcionar para 90% dos bebês e não funcionar para o seu. E você continua com aquela dor de cabeça. Você continua com aquela dificuldade. Então, você tem que procurar um especialista. Você vai vir a mim, nós vamos fazer uma consultoria individualizada. Então, dentro da minha consultoria individualizada, eu faço uma análise, digamos que são os exames que eu peço.
Faça análise de tudo que está acontecendo com o seu bebê, identifico o que está acontecendo, fazemos uma videochamada, toda a minha consultoria começa com uma videochamada. Fazemos a videochamada e eu vou te dar a solução. Vou te dizer o que fazer, como fazer e você vai aplicar, por exemplo. Então, por isso que eu dei o exemplo da dor de cabeça do médico. Não é muito diferente. Então, se você está com dificuldade, por que que você vai ficar passando por esse perrengue? Pela Deus até quando? Não passe pelo perrengue se você não consegue, não, você já até tentou, mas você não consegue. E por que às vezes não consegue? Porque a dificuldade é tão grande que você não está conseguindo às vezes, nem pensar direito. Normal. Gente, mãe tem demandas de tanta coisa, como é que ainda vai parar, ficar estudando sobre sono? Aí fica vendo onde que tá fazendo de errado. Então, é uma situação muito mais grave, muito mais delicada. Vocês não precisam passar por isso sozinhos. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Vocês têm especialista, vocês têm aqui a mim, e nós fazemos, será um prazer enorme te ajudar com qualquer dificuldade que você tenha com o sono do seu bebê, através da minha consultoria individualizada e personalizada para você e para o seu bebê, tá bom? Meninas que estiveram aqui comigo, ninguém mandou mais dúvidas, que tá tudo ok. Muito obrigada e até a próxima aula. Acho que deu uma travada aqui, né? Mas acho que foi. Pronto. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula.